Bom dia, você é amado até o sangue por Jesus. Pão da Palavra Comunidade Éfita. Venha conosco, você vale a pena. Pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Vamos lá, proclamação do Evangelho, glória a vós, Senhor. Feliz domingo, né? Hoje nós vamos na parábola do semeador. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, enquanto ele ficava... e ele entrou e sentou-se numa barca, enquanto a multidão ficava de pé nas margens, ali na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. Em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Quando veio o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes, porém, caíram na terra boa, produziram a base de 100, 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A semente que cai naquele terreno, e não dá frutos, parece muito com o Márcio Gamboa, quando era pagodeiro, eu mesmo, que só ia em missa, meu irmão, quando tinha batizado, churrasco e pagode. Entendeu? Eu não estava na missa para ouvir a palavra de Deus. Eu não estava na missa para conhecer a palavra de Deus. Muito pelo contrário, eu até chegava ali próximo do final. A semente, quando não entra a palavra de Deus, quando cai nesse terreno duro e que não entra, é Márcio Gamboa, quando batizou sua filha Juliane, entendeu? E não tinha conhecimento nenhum de Deus. Foi lá e achou que a missa foi um saco, achou que demorou muito e só batizou por causa daquela coisa que criança precisa ser batizada, porque senão fica doente, só por isso. Esse era eu, da semente ali na beira do caminho que os pássaros levaram. A semente já no terreno pedregoso é aquela semente que, porque tem pouca terra e a terra não tem profundidade, ela até cresce, ela cresce, mas aí o sol queima suas folhas, né, e queima ela por inteiro porque ela não tem raízes. Ou seja, é aquele cristão que começa, que se empolga, faz um retiro, vai para o retiro, sai do retiro cheio de Deus, maravilhado por Deus. Uma semana depois, já esfriou. 2 semanas depois, já não vai nem mais na missa. Sabe? É a fé sentimental, é a fé presa dentro do emocional, é a fé chamada fé oba-oba. É o cristão que está atrás dos milagres e não atrás da verdadeira conversão. E aí fica sempre nessa, vivendo de retiros em retiros, mas não se converte, não se aproxima de Deus, não tem profundidade em sua vida, porque busca retiros, mas não busca dobrar o joelho em casa. Busca retiros, mas vive divorciado dos sacramentos de Deus. Essa é a semente no terreno pedregoso, que não tem uma profundidade. Já a semente que cai nas raízes, que cai lá nos espinhos, ela cresce, ela tem até profundidade. Ela é bonita, ela cresce, começa a dar frutos, mas vem os espinhos e a sufocam. O que seriam esses espinhos? Começa a acontecer tribulação na família, começa a acontecer tribulação em casa, começa a acontecer tribulação financeira, passar necessidades, dificuldades. Por um lado, tudo isso vai sufocando o cristão, sabe? Vai fazendo ele esmorecer na fé e nos princípios da sua vocação. E também um outro lado que é muito perigoso, né?
as seduções do mundo, a sedução pelo intelectualismo. Por exemplo, eu já tenho faculdade, já tenho uma pós, agora eu vou fazer um mestrado. Aí entro no mestrado, me divorcio de Deus, porque de certo são muitos estudos, são muitas dissertações, muitas coisas para se fazer, mas aí cai-se no erro de diminuir sua vida de oração, de diminuir o passo com Deus, de não buscar os sacramentos assiduamente, entendeu? De se deixar envolver por essa sedução, que é algo bom, é algo que vai edificar, vai profissionalizar, mas vai te afastar de Deus. Então tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer em Deus, senão o mundo realmente nos sufoca, sabe? E esses espinhos estão aí, a sedução pelo dinheiro, o bem-estar, o conforto, a segurança, a sedução por uma aposentadoria rica, cheia de dinheiro, sabe? A sedução pelos bens materiais, é isso. Sabe? Chega aí sufocando aquele missionário que tem aquela vocação linda, que fazia aquelas pregações maravilhosas, ou que era um ministro de música, ou que era um líder na igreja, ou que trabalhava ali numa pastoral. Some, acaba, sufocou, perdeu, sabe? Já não sabe nem mais qual é a sua vocação, já não tem mais o desejo de servir, de dar a vida para Deus, né? Uma das características da falta de fé é falta de vontade de rezar, e não rezar, né? Falta de vontade de rezar todo mundo tem às vezes, mas reza assim mesmo quem se deixa amar por Deus. Falta de vontade de rezar, falta de vontade e de comprometimento com as coisas da igreja, não tem desejo de buscar os sacramentos assiduamente. Por exemplo, pecou, fica lá meses em pecado, não vai se confessar, aí depois fala, Deus não é sacrifício, Deus quer misericórdia. Pelo amor de Deus, nós vamos até falar nisso nessa semana. Eu já vi na liturgia que tem um evangelho que fala sobre isso. Deus quer sacrifício sim, meu irmão. Deus quer a tua entrega, Deus quer a tua doação. Ele precisa que você se aproxime e que deixe ele se aproximar, para que esses espinhos não te sufoquem, amém? E tem a terra boa. O que é a terra boa? É o cara bom? É o cara que não erra? É o cara que não tem defeito? Não. É o pecador, sim, miserável, mas que busca insistentemente a Deus, que vai diante dos sacramentos, que não fica ali naquela tibieza, frouxidão espiritual, ou na apostasia, que é um desânimo total. Não, ele pecou, ele é diligente, ele quer se pecou hoje, ele quer se confessar hoje, sabe? Se ele fica ali com aquilo dentro do coração dele, e não é orgulho não, é contrição mesmo, dói no coração, ele quer voltar para Jesus, ele não quer viver separado de Jesus, sabe? É aquele que quando magoa pede perdão, e quando magoado perdoa, porque sabe que para entrar na fila da Eucaristia tem que estar bem reconciliado com seu irmão. É aquele que busca Deus acima de tudo. Se faz uma faculdade, bota Deus na frente. Se faz um mestrado, bota Deus na frente. Se trabalha, bota Deus na frente. Em tudo na nossa vida, na família, tem que ter Deus na frente. Não pode ser assim, sabe? Viver áreas da nossa vida que nós aí de repente vivemos totalmente divorciados de Deus. Não pode. O Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história por completo. E a terra boa é esse cara, é o lutador, é o batalhador, é essa mulher que luta, que batalha. É você, cristão, que é chamado a esse desafio da santidade. Amém? Possamos pedir ao Senhor, qual terreno hoje é você? Fala para mim aí. Será que é aquele ainda na beira do caminho, que não sente gosto pela palavra de Deus, que quer sair da Santa Missa correndo, que não vê a hora da missa acabar? Será que é aquele que está no pedregoso, né? Tem ali as pedras e tal, tem que você se anima um pouquinho, faz um retiro, cresce, daqui a pouco vem o sol das tribulações, você se deixa queimar e se deixa, né, desiste? Ou é aquele, né, dos espinhos, de tantos planos e projetos que você tem que sufocaram a tua verdadeira vocação? Ou tu é a terra boa? O Senhor hoje, com certeza, quer te convidar que seja a terra boa. Só para a gente terminar. Um monge chegou, isso é uma historinha do Padre Luiz, tá? Um padre chegou para o monge e falou assim, eu quero ser santo. Aí falava isso todo dia. Aí um dia o monge falou, tu quer ser santo? Vem aqui. Tinha uma represa, uma coisa assim, eles entraram na água, chegou ali, o bispo era muito mais forte do que o padre, abaixou a cabeça do padre, deu um caldo nele, o famoso caldo, né?
deixou a cabeça dele lá e ele começou a se debater, não conseguia respirar. Quando o bispo viu que ele estava ficando quase sem força, soltou ele. Seu bispo, eu não consigo respirar, o senhor quer me matar? Eu quero ser de Deus, o senhor quer me matar? Ele falou assim, e aí, o que aconteceu? Pô, eu queria... Não, o que tu sentiu lá embaixo? Não, eu queria muito respirar, meu pulmão clamava por ar, tudo em mim clamava pelo oxigênio. Ele, pois é, se tu queres encontrar a Deus verdadeiramente, é com esse anseio, com essa ânsia pela vida que tu teve agora que tu deve buscar a Deus. E aí eu te pergunto, como que nós temos... Pergunto para você, para mim também, mas como que você tem buscado a Deus? Tem dado o tempo que lhe sobra? Se dá o que sobra, dá o resto. E o resto a gente bota no lixo. Seria Jesus Cristo uma lata de lixo na tua vida? Vamos prestar atenção nisso, né, gente? Vamos pedir a Deus uma verdadeira conversão. Amém? Boa semana para você, que Deus te abençoe. Forte abraço. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão.